Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Rô do Bordando com a Rô. E na aula de hoje eu vou te falar a verdade. Como é que foi o meu início com o bordado de bardel? Porque eu sei que talvez você veja hoje eu rodeada por essas peças tão lindas aqui e você imagine que foi tranquilo, que eu rapidamente eu aprendi tudo, né? Mas a verdade é que o meu início com o bordado de bardelo foi bem desafiador. Eu diria que mais desafiador do que é para você hoje. E eu vou te explicar por quê. Logo que eu vi, eu me apaixonei por esse mundo de cores e desenhos, né? Só que não existia material em português que eu pudesse aprender. Porque o bordado de bardelo ele veio da Itália, ficou um tempo esquecido e agora ressurgiu com força total. Mas eu não consegui material para que eu pudesse aprender em português, muito menos gráficos. Então, o que eu fiz? Eu peguei aquelas fotos que eu vi, eu printei, já contei isso para vocês, a tela do meu celular, de todos que eu gostei. Só que quando eu ia aumentar para poder visualizar, contar os pontinhos, para eu poder fazer o meu gráfico e depois poder bordar, quando eu aumentava, a foto dava aquela granulada. Então, as fotos eram de baixa qualidade e não me deixavam ver a real, quantos pontos eram. Então, por muitas vezes eu achava que era 2 pontinhos um ao lado do outro, eram 3, ou achava que era 3, eram 4, ou o contrário, enfim, foi desafiador. Então, muitas vezes eu tentei adivinhar, foi mesmo assim, na base de adivinhar. Imagino que aqui seja assim. Aí, quando eu ia passar para Talagasta, não dava certo. Por quê? O bordado de bardelo é contagem de pontos, tem que fechar. Sabe qual matemática 2 mais 2 é 4? Então, é uma coisa bem assim, tem que fechar. E não fechava. Por quê? Porque eu não estava bordando a quantidade de pontos suficiente, corretas. Então, foi bem desafiador. Depois que eu entendi, que eu compreendi, eu comecei a desenvolver meus próprios gráficos. Mas até aí, gente, foi bem difícil. Então, por isso que eu digo que hoje é mais tranquilo para vocês, porque vocês podem, através dos gráficos que eu já criei, pelo caminho que eu já trilhei, você, com o método também que eu criei, né, de acordo com a técnica que eu desenvolvi, você pode aprender com mais facilidade. Um outro desafio para mim foi a questão do degradê. Eu tive que estudar muito sobre cores e entender como é que é esse mundo de cores, como que é a boa formação do degradê, porque quando você faz um degradê muito bem feito, aquela sensação de relevo, de profundidade, né, de 3D fica mais evidente no bardelo. Não que se você não fizer não fique bonito, porque também o bordado de bardelo pode ser feito sem degradê. Mas se você quer aquela ilusão de ótica de profundidade, que é bem admirável, você precisa saber fazer um degradê bem certinho, para não dar aquela quebra no degradê. Então isso foi bem desafiador. Mas agora eu já entendi, estudando as cores, colocando as cores na posição certinha. Um outro desafio que eu enfrentei foi o avesso. Porque eu já havia aprendido a fazer o ponto cruz, eu já havia aprendido a fazer o bordado, aquele ponto cheio, né? Não sei, em alguns lugares tem outro nome, mas aqui próximo de mim aqui a gente conhece como ponto cheio. Eu sabia fazer um avesso bem bacana, mas eu tive que estudar como que funciona isso na tapeçaria, para a gente esconder as pontinhas, para não ficar volumoso, para não dar nó e o avesso ficar tão perfeito, porque a gente precisa ter as peças valorizadas. Algumas peças o avesso não aparece, que é o caso das almofadas, né? E várias outras peças. Mas, por exemplo, você vai bordar um jogo americano, você vai bordar um tapete, o avesso tem que estar perfeito, quase como o direito, né? E fica mesmo tão bem feito que parece um outro bordado. E por fim, mais um desafio que eu vou contar aqui para você foram os gráficos. Como surgiu a ideia dos gráficos?
eu comecei a postar vídeos no YouTube, tutoriais de como fazer o bordado. Até então, eu não tinha desenvolvido nenhum gráfico, nem digital e nem no papel. Daí, algumas seguidoras começaram a perguntar: você não tem o gráfico? Aí eu falei: gráfico? Né? Olha que ideia bacana. Mas como eu poderia fazer? Daí eu falei: gente, nós estamos em plena era digital. Eu vou fazer esses gráficos no computador. Até então não tinha ideia de como eu faria isso. Comecei a estudar vários programas e daí eu comecei a ter ideias, né? A gente, quando o desafio aparece para você e você se dispõe a ultrapassá-lo, a vencê-lo, você começa a buscar ideias. Então eu consegui desenvolver o meu primeiro gráfico. Saiba que cada um daqueles pontinhos lá, tá? Eu faço no computador, mas eu faço um por um. Vou colorindo um por um no computador. Bem, eu fiz o primeiro. Foi desafiador, foi. Daí eu vi que deu certo. Eu fiz o segundo, o terceiro, o quarto. E hoje já são mais de 250 gráficos, incluindo as mandalas, toalhinhas, jogos americanos, tapetes, né? E as nossas almofadas. Enfim, o melhor de tudo isso é ver que tudo isso que eu contei aqui para vocês foram desafios para mim, certo? O melhor, além de vencê-los, é ver que o fato de eu ter conseguido vencer cada um deles ajuda você hoje, né? Porque hoje, com essa técnica que eu desenvolvi, né, vencendo todos esses desafios, eu consigo facilitar para que todas as minhas alunas possam aprender com muito mais facilidade. E isso, gente, vou falar para vocês, é muito bom, é muito prazeroso para mim. Eu me sinto assim, realmente agradecida, sabe? Por ver que eu estou cooperando para melhorar, né, a sua facilidade de aprender, para te ajudar no seu processo de aprendizagem. Isso é muito bom, é muito gostoso. Então você vai experimentar esse tipo de sensação, que é vencer os seus desafios para aprender o bordado de bardel. E você vai gostar, tenho certeza. Gente, a verdade é que todo aprendizado requer desafios. Se a vida não tivesse desafios, ela seria muito sem graça, né? Tudo muito fácil. Não. Na verdade, nós seres humanos, a gente valoriza aquilo que foi mais difícil. Tudo que vem muito fácil, já ouviu falar que tudo que vem muito fácil vai fácil? É isso. Você, sabendo que tem, você planeja um objetivo, né? É claro que todo objetivo seu, no processo para alcançar, você vai ter barreiras, você vai ter desafios, mas passar por esse aprendizado, vencendo as etapas, vencendo os desafios, é muito bom. E como eu disse, eu tenho certeza que para você será menos desafiador do que foi para mim, porque eu não tinha ninguém para poder me ensinar. Hoje você tem o curso Bordando com Arro, você tem a professora que vai estar ali te auxiliando, você tem os gráficos, né? Você tem as aulas que você pode assistir a qualquer hora que você quiser na sua casa, né? Então tudo isso vai te ajudar muito. Eu quero te pedir que você não leve em consideração as suas experiências anteriores que você não alcançou. Esqueça isso. Não leve em consideração também as experiências anteriores de outras pessoas, de terceiros. Pessoas tentaram e não conseguiram. Esqueça isso, tá? Vamos começar aqui do zero pensando: eu vou conseguir. Eu posso, eu quero e eu vou conseguir. Este tem que ser o seu lema, tá? Bom, dito tudo isto, nas últimas aulas, nessas aulas de aquecimento para a nossa jornada do bardel, eu quero te dizer que eu estou ansiosa, não só para ver as suas peças prontas, as peças que você vai conseguir finalizar, mas eu estou ansiosa para ver você dizer para mim: bem que você disse. É desafiador, mas é muito prazeroso. É, na verdade, transformador. É isto que eu tenho ouvido das minhas alunas. Quando elas falam: nossa,
realmente como é gostoso a gente terminar um trabalho, uma peça como essa, né? Ou simplesmente uma toalhinha. E você dizer, este é o meu desafio, mas eu consegui, eu fiz com minhas próprias mãos. Então eu te aguardo na aula de amanhã, que será a nossa primeira aula da jornada do Bardial, ok? Até lá!